Dream Scenario, ou O Homem dos Sonhos, é o novo filme protagonizado por ele, hein? Nicolas Cage tá de volta com um personagem peculiar que aparece nos sonhos de milhões de pessoas e, claro, inicialmente isso é maravilhoso. Ele fica famoso, etc, mas depois é claro que vai se tornar um verdadeiro caos. E, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Ouais, c'est super. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Dream Scenario, o novo filme protagonizado pelo Nicolas Cage. Nicolas Cage, esse ator marcante, ame ou odeie, todo mundo já viu alguma coisa com Nicolas Cage, todo mundo conhece esse nome, é um cara que por si só, o ator, já deve ter aparecido nos sonhos de muita gente por aí, por conta dos seus personagens muitas vezes extravagantes, exagerados, dramáticos e tal. E aqui ele faz um excelente trabalho, tá? Na minha opinião, é um dos melhores trabalhos do Nicolas Cage aí, pelo menos dos últimos 10 anos. Nicolão faz aqui Paul Matthews, um professor universitário de meia idade ali, por volta de 50 anos de idade, casado, 2 filhas, tá com uma vida pacatona, ele leva ali, sabe, uma vida meio que na barriga, meio que sem muita perspectiva, sem muita novidade. Só que as coisas vão mudar completamente quando o Paul, ele passa a aparecer nos sonhos de muita gente, milhares, milhões de pessoas, né? E ele começa a ficar famoso. Ele vai no restaurante, o pessoal conhece. Ele vai no bar, ele tá andando na rua, ele tá dando uma aula ali para dezenas de alunos, o pessoal fala: "Ah, sonhei com você, sonhei com você". E geralmente, né, já no início a gente vê algumas dessas cenas rápidas, né? E dá para ter uma dimensão de como são esses sonhos ali curiosos, em que ele tá como observador. Né, ele observa coisas estranhas acontecendo, né, jacaré aparecendo, pessoas levitando, objetos se mexendo e o Paul sempre lá marcando presença. Porém, quando os sonhos começam a ficar perigosos, ou melhor dizendo, os sonhos se transformam em pesadelos, o Paul, ele começa dentro dos sonhos a agir de uma maneira que incomoda essas pessoas que têm esses sonhos aí frequentemente, é que a imagem dele começa a ficar prejudicada. E isso vai abalar a vida dele, da família dele, do psicológico dele, né? Já tinha um aspecto da fama, que já era incomum para aquele cara que estava com a vida completamente paradona, feito água com dengue. E aí, quando o Rever 3 vem, quando bate, aí o caos, ele se amplia muito além. Can be an evolutionary benefit. Yes. Mating? Mating. Esse filme é dirigido e roteirizado pelo Christopher Borgli, que é um cineasta norueguês que teve um filme muito interessante recentemente que eu trouxe aqui para o canal, que é o Sick of Myself, que é uma dramédia, uma história tragicômica, né, com seus lances pesados aí, com um humor bem ácido, né, tem análise aqui no canal e o diretor e roteirista traz isso para esse filme aqui também, traz isso para o Dream Scenario, tanto na sua direção mais crua, né, na sua direção ali cotidiana, né, a própria cinematografia do filme tem aquela pegada mais fria, sabe, mais rotineira, por assim dizer, mesmo a gente tá assistindo uma coisa que tá flertando demais com o lúdico, com o surreal, com os sonhos, né, a gente vê esses sonhos o tempo todo. E o texto, ele tem essa acidez que a gente viu lá no Sick of Myself, né? Ele tem essas tiradas, ele tem nos diálogos ali, vez ou outra, nas entrelinhas ou em uma única palavra, tem uma quebra e a reação do personagem, sabe? É esse tipo de humor que te pega desprevenido às vezes. E claro, construir o humor através do desconforto absoluto. Esse filme tem sim, sei lá, umas 3 cenas, também é característica do roteiro do Christopher, que ele bota esses personagens em situações tão absurdas ali, tão desconcertantes, que fica aquela coisa, como o povo gosta de chamar, cringe, sabe? Que você vai dar risada de nervoso, digamos assim. Esses momentos funcionam muito, mas muito bem, principalmente por conta do Nicolão. Nicolas Cage tá maravilhoso aqui, o time cômico dele, essa coisa da tragicomédia mesmo, porque
ele traz tanto o elemento dramático quanto cômico. Ele é um cara que, como ele não é muito feliz ali, muito satisfeito, ele dá uns sorrisinhos tão sem graça, tão amarelo, mas é uma coisa tão natural, tão cotidiana de um tiozão que você poderia ver por aí no boteco, na padaria, no supermercado. Pois é, ele traz essa essência e ele faz desses momentos desconfortáveis mais interessantes ainda, sabe? Porque você compra aquelas reações, você compra aquelas atitudes de um personagem que tá perdido ali naquele meio. Porque se a vida dele já tava ali de um jeito há 20 anos e de repente, sei lá, em alguns dias, uma semana, muda completamente, interiormente dentro desse cara, tá uma bagunça. E o Nicolas Cage, ele transmite isso muito bem no decorrer do filme. E o elenco de apoio tá muito bem, mas quando ele tá em tela, não tem jeito, ele brilha, ele rouba a cena ali pra ele, até porque o visual dele tá muito peculiar, né? Ele tá calvão ali, ele tá daquele jeito, né? Com os ombros assim, meio encurvados, um monte tá... Como tá não só a cinematografia, né? Mas o ambiente é bem frio, cheio de casaco e tal. Então ele é uma figura marcante, sabe? É como se o personagem em si já dissesse muita coisa, para além somente dessa coisa intrigante que é o lance dele aparecer no sonho de todo mundo. E o nosso queridíssimo Michael Cera tá aqui no filme também, tá? Num papel menor, mas o Michael Cera tem que ser lembrado sempre, brilhando aí, com certeza. Who's really here for the lecture on kin selection? Show of hands. Inclusive, esse filme não tem como não lembrar dos filmes do Charlie Kaufman, né, do Spike Jonze ali, que eles fizeram em parceria também, essa coisa do lúdico mesmo, muito ligado ao real, sabe? São personagens que a gente enxerga na vida real, mas em um contexto surreal, um contexto tão absurdo que beira ali o sobrenatural até. Mas estamos falando de um filme que tem claramente subtextos, e não só subtextos, mas coisas bem expostas, porque essa trama do Paul tá aparecendo nos sonhos e pesadelos de todo mundo, conversa muito com a atualidade, com os virais, as pessoas que às vezes são comuns. Às vezes é uma tiazinha que mora na fazenda, ou é um carinha que tinha um trabalho comum e zero fama, e do nada, em uma semana, um mês, ele é reconhecido por milhões e milhões de pessoas, a ponto dele não conseguir sair na rua, a ponto dele ser parado, a ponto de mudar tudo, a ponto de trazer essa claustrofobia, né? E a vida da pessoa criar esse 360. É isso que acontece em Dream Scenario. Inclusive, eu tava esquecendo de falar, tá? Esse filme é produzido pelo Ari Aster. O Ari Aster é um dos produtores aí também. Mas, voltando, né? Não só essa coisa da fama, da viralização, dessa quebra, né, dessa febre que as pessoas se tornam de um dia para o outro, mas também do cancelamento, por exemplo. Quando essa mesma pessoa acaba passando por uma situação ali não legal, e aí, mais uma vez, já tinha se transformado em 360 a vida da pessoa, aí volta para um 360 ainda muito pior e vira um caos. E eu acho que o filme ele consegue sintetizar isso muito bem, sabe? De uma maneira curiosa, de uma maneira intimista até. Apesar de ser um filme que traz essa escala de que o cara tá aparecendo nos sonhos de milhões de pessoas, vamos botar aí, ele acontece tudo de uma maneira mais minuciosa, tudo de uma maneira mais micro, ele não se expande tanto assim, e talvez seja interessante, talvez se ficasse uma pegada mais megalomaníaca, tá? Não funcionasse tão bem, não exploraria tão bem o personagem, os anseios, os medos, as revoltas lá do personagem do Nicolas Cage. Inclusive, eu gosto muito quando eles trabalham com as cenas em pesadelo, em sonho, sabe? Em que eles podem explorar mais o surreal, sem muito limite. Eu gostaria que eles tivessem trazido até um pouquinho mais de cenas, porque as cenas que eles trazem são muito boas. E são cenas simples, cenas que acontecem ali de uma maneira branda, digamos assim, mas que tem um acontecimento ali que traduz que aquilo é um sonho ou é um pesadelo. Sem contar nos sonhos / pesadelos que trazem essa vibe macabra, meio bizarra, trazendo elementos de terror, usando aquela figura normalzona do Nicolas Cage aqui, do Paul, né, do personagem dele, mas em ângulos ali,
que fica um negócio esquisito, no meio da sombra, o jeito que ele olha, o jeito que ele para, sabe? E tem até um ou outro momento que eles trazem uma violência que eu até não esperava, mas também é uma coisa mais rápida, não exagera muito nesse ponto também. Well, then you may want to consider moving to a new house. E eu gosto muito da trilha sonora desse filme, tá? Tanto em momentos mais dramáticos, ali, sutis, mas como ela eleva esses momentos, por exemplo, mais bizarros, deixando tudo mais intenso, tudo mais preenchido ali no fundo. Eu vou te falar que o último ato desse filme, eu diria ali os últimos 15, 20 minutos, ele perde um pouco o fôlego dele. Não que ele largue tudo pros cachorros e fica uma coisa ruim e tal, não, mas eu acho que o filme ele vinha numa crescente e ele tava tão interessante tematicamente e as situações e tal, que no último ato ele perde um pouco dessa força e acaba não marcando tanto quanto o restante do filme, não sendo uma resolução que você vai lembrar direto e tal, você vai lembrar mais do filme como um todo ou do próprio personagem e dessa temática, mas enfim, é um filme que eu gostei muito, tá? Dream Scenario, eu acho que ele equilibra bem esses temas, o drama e a comédia. E como é bom a gente ver o Nicolão bem à vontade em um personagem, mais um pro seu grande hall aí de personagens, tá? Eu dou uma nota 8 pro filme. Se você tiver oportunidade, assista. Não está nos streamings por enquanto. Espero que esteja em breve, mas procure por aí, como eu costumo dizer pra vocês, que é uma experiência que vale a pena e que na maior parte do tempo entrega uma história bem criativa. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Wow. Well, I hope I'm behaving. Oh, no. Bem, as coisas na vida do Paul e da família dele começam a complicar, aquela coisa da fama, dele tá aparecendo, vai em jornal, é entrevistado, não sei o quê, começa a ficar estranho quando um cara invade a casa dele com a faca, né, falando que precisa matar ele e tal, eles contêm o cara é levado, né, vai lá pro hospital psiquiátrico e tal, só que já é, né, um grande reflexo aí da fama que o cara, né, tá tendo ali. Com ela vem também os perigos, vem também as ameaças. Mas com isso vai mexendo com a cabeça dele, das filhas dele, da mulher dele, tem que mexer na segurança da casa, tem que se preocupar ali onde ele vai, né, porque o tempo todo ele está sendo observado. Imagine você, essa sensação, né? As pessoas que são muito famosas aí, que não pode ir ali na padaria que você sabe. E aí, claro, uma agência procura ele, inclusive é o personagem lá do Michael Cera, né, um dos responsáveis pela agência, para agenciar o cara, para ele fazer campanha, para Sprite, para não sei mais aonde. Afinal, ele viralizou de uma maneira completamente diferente, claro, nos sonhos das pessoas, mas ele era um homem da vez, né? Só que o Paul, ele é um cara que ele só quer publicar o livro dele sobre formigas, né? Ele é biólogo lá e tal, ele quer publicar o livro. Ele fala, não quero fazer campanha de nada, não sei o quê, eu quero publicar o meu livro. E os caras ficam, não, mas peraí, você pode fazer tal coisa, a gente pode te ajudar, né? A gente pode, quem sabe, procurar uma editora. Então ele fica naquilo, tentando negociar com os caras, mas o objetivo dele não é ser famoso e fazer campanha para todas as marcas, é publicar as coisas dele. Inclusive tem a Molly, eu acho o nome da personagem que trabalha nessa agência, e ela meio obcecada pelo Paul, porque ela sonha sempre com eles fazendo as coisas, né? Ele acaba saindo com essa mulher, né? E aí fica aquela coisa, ele fica naquela, não, mas eu sou casado, mas você sabe que é aquele tipo de personagem que ele parece tão carente, tudo que aparece na vida dele de novo já é um fôlego para ele se sentir vivo. Tanto é que, reparem, ele ficou extremamente incomodado quando ele soube que ele aparecia meio que imóvel nos sonhos, nos pesadelos das pessoas. Ele não fazia nada. E aí ele ficava meio que refletindo, será que é porque eu sou uma pessoa assim? Será que eu sou uma alface na vida real? Né? Então tudo era motivo para ele ficar animado. Ele acaba indo, né? Não que seja certo, obviamente, né? Mas ele acaba indo lá para casa da mulher e tal. E a menina, a Molly, fica querendo que eles reproduzam a cena que ela tem, né, interagindo, fazendo as coisas ali com ele, né, que é uma cena que começa bizarra, ele tá no escuro, ele vem se aproximando e tal, não sei o que, só que quando eles vão tentar reproduzir, é uma cena bem desconfortável, diga-se de passagem,
ele fica nervoso pra caramba, começa a peidar, e aí ele chega na hora H sem nem tirar a calça, não tirou nada. E claro, sai correndo de lá, envergonhado, né? É rir pra não chorar. E é aquela coisa, né? Sonho é uma coisa, meu amigo. Na realidade, as coisas são bem diferentes, né? O filme então passa a trazer pra gente mais momentos ali de sonhos do pessoal. Às vezes você nem sabe que vai começar um sonho, mas você vê que pelo contexto da coisa o negócio tá macabro e é um pesadelo. Porque o Paul, ele começa a atacar as pessoas nos sonhos, né? De todo mundo ali, porque inicialmente ele só tava aparecendo. De repente é enforcando, é correndo atrás, é matando. Então as pessoas acabam ficando completamente com medo do cara. Se antes todo mundo queria se aproximar, queria falar com ele, queria tirar foto, agora tá todo mundo se afastando, isolando. Os alunos que, né, sonham com ele param de ir para as aulas. Aí isso complica obviamente a vida do cara, né, porque é o trabalho dele. 80% das pessoas não estão indo. Ele passa a frequentar os lugares, as pessoas passam a querer expulsar ele. Tem uma cena num restaurante que ele tá comendo de boa. O cara vai lá, né, expulsar porque as pessoas estão desconfortáveis, né? Porque as pessoas meio que estão traumatizadas com ele. E acaba batendo nele, brigando. Ele vai visitar uns amigos pra jantar e a mulher, né, a amiga dele lá também passa mal porque sonha direto que ele tá enforcando ela. Ou seja, o negócio vira um caos. Eu acho muito bom porque lá na universidade, né, eles tentam fazer um processo anti-trauma para os alunos dele que estão traumatizados. Aí reúne o pessoal e a mulher fala, ó, vou chamar ele, tá? Mas ele vai vir de boa e tal. Aí chama ele, tá numa quadra de basquete, sei lá, e ele vai vir devagarzinho, devagarzinho. Aí o pessoal vai sustentando, vai deixando ele se aproximar e tal. Mas quando ele chega perto, o pessoal já começa a correr, tão com medo do maluco. Tanto é que de famoso ali, de personalidade, ele virou quase que um ícone do terror. A galera chamando ele de Fred Krueger, que tem muito essa coisa de invadir os pesadelos, matar o pessoal. E tem a questão, né? Se antes a agência tava cheia de propostas, disse que até ele ia fazer uma campanha com o Obama, tá ligado? Agora, o negócio, como tá ruim, né, cancelamento, aí a gente pode fazer o paralelo com o cancelamento do cara, né? E aí as campanhas começam a cair, né, a situação do cara vai piorando. O próprio Paul sonha com ele mesmo, caçando ele mesmo no pesadelo, né? Com a flecha ali e tal, ele vai correndo e aí uma figura tal qual ele vai atirando as flechas até matar ele. O que é interessante nessa situação e que diz mais uma vez sobre o que é a internet e tal, eles até mencionam o Twitter. A filha dele fala, você viu o que estão falando de você no Twitter? Estão acabando com você, milhares e milhares de relatos que você tá matando os outros nos sonhos e tal. E aí é aquela coisa, né? Twitter, meu amigo, 98, 99% das coisas são coisas negativas, tá? Você que não tenha Twitter, você é feliz. Não faça isso, tá? Mas, de modo geral, as redes, né? Ele, depois que ele tá traumatizado, tá mal, ele grava um vídeo pedindo pelo amor de Deus, falando que ele tá sofrendo, que ele mesmo tá sendo perseguido, que ele é uma vítima nisso também. Então, a partir do momento que ele se vitimiza, piora, porque as pessoas falam, ah lá, o cara é egoísta, o cara só quer, né, a coitadolândia e tá aquela coisa, meu amigo, uma vez que cancelam ali, aí é ladeira abaixo. A família dele tá um caco, o relacionamento dele tá terrível, ele vai ter que dormir na casa de um amigo num porão, numa situação deplorável, ele vai tentar ir na peça da filha dele, né, não deixa ele entrar, ele acaba ali empurrando a porta e machucando uma mulher que, né, sangra ali na mão, e aí é como se fosse um pesadelo, mas na vida real, né, ele foi acidental, mas a forma como aconteceu é como se ele estivesse ali atacando a mulher no pesadelo, enfim. E aí a galera agarra ele, expulsa ele de lá, ou seja, a vida do Paul acabou, meu amigo. Bem, Paul some, né? Some, desaparece. Com o passar do tempo, semanas, meses depois, as pessoas param finalmente de ter sonhos e pesadelos com Paul. Porém, a gente vê que eles criam uma tecnologia nova lá, né? O cara, ele cria um dispositivo que você usa e pode aparecer nos sonhos
de outras pessoas. Olha só, eles monetizaram em cima da ideia do caso do Paul, né? Como fizeram isso aí é tecnologia, mas sei lá, eu não duvido da tecnologia hoje em dia mais, né? Daqui uns anos, sei lá, né? E aí eles têm os Dream Influencers, né? Os influenciadores dos sonhos, dá pra ter propaganda nos sonhos das pessoas, ou seja, eles transformam isso como mercado. O filme só dá uma pinceladinha, ele não adentra isso, mas é só pra mostrar que a tragédia do Paul acabou virando o quê? Um produto, né? O comércio, o dinheiro. Volta pro Paul, tá com a vidinha mais pacata, se separou da mulher, tá procurando um novo apartamento. Ele tá até tentando usar lá o dispositivo de sonhos, aí tem uma hora lá rapidinho que uns caras invadem o sonho dele. Paul viaja pra França, ele conseguiu lançar o livro dele. E aí é interessante porque, assim, inicialmente ele ia lançar um livro sobre o doutorado dele, sobre a área dele, sobre o negócio de formiga. Só que, como as coisas, né, ficaram decadentes e tal, ele foi esquecido, deixado de lado, cancelado, ele acabou escrevendo um livro sobre a história ali dele ter aparecido nos sonhos e tal. Inclusive o nome original que ele queria botar no livro era Dream Scenario, que é o nome do filme, mas mudaram lá o nome e tal. E, né, ficou aquela coisa meio decadente. Ele foi botado uma noite de autógrafos ali, foi meia dúzia de pessoas. O livro ficou pequenininho. Reparem que é um livro ali, 100 páginas, porque foi um negócio tão rápido na vida dele. E isso é muito triste, isso é muito trágico, porque o cara tinha, sei lá, 50 anos de idade, 50 e poucos, ele tinha uma carreira, ele era professor universitário há 20 anos e tal, e a vida dele ficou resumida naquele momento. Vamos supor que ele ficou ali 2 meses nesse caos aí dos sonhos, e aquilo ficou resumido no livrinho dele, né? E a vida de muita gente que viraliza, que fica na internet, que tem os 15 minutos de fama, meu amigo, eles são reconhecidos pelo resto da vida, às vezes por aquele momento, né? E aí pro psicológico saber lidar depois com aquilo, né? Porque assim, estoura, mas aí o efeito reverso, né, de não ter mais aquilo, é um impacto forte também. Think of it as a meditation. Close your eyes, relax your body. Então essa mensagem final do filme, ela é interessante, apesar de que, como eu disse antes, eu acho que, né, o encerramento do filme não me agrada tanto quanto o seu desenvolvimento, mas traz muito nessa linha trágica do personagem também, que era, acho que quase que inevitável não ir por esse caminho, e a última cena ele usando esse dispositivo dos sonhos para poder tentar acessar ali os sonhos da esposa dele, ou a ex-esposa, melhor dizendo, nos sonhos dele, os dois juntos ali. E agora o Paul completamente solitário, vivendo o que ele tinha, só que agora no mundo dos sonhos, né? Enfim, esse é Dream Scenario. Eu acho que esse tipo de filme, ele mostra pra gente, pra mim, pra você, essa coisa de que os sonhos são sonhos, né? Toda noite a gente deita, dorme, e os sonhos estão lá e eles não representam, pelo menos eu acredito que não representam a nossa vida, né? Tem pessoas que entendem do assunto aí, quiserem agregar pra discussão. Eu acho que vem muito de coisas que a gente vai vivendo e a própria cabeça vai formando, enfim, é complexo, né? Porém, vamos pro que dá pra gente conversar melhor, né? Se a gente trazer essa analogia dos sonhos e da internet, porque aqui é a representação da internet e, meu amigo, a internet não é a vida real, né? A gente tem que botar o pé no chão, a gente tem que passar a viver a realidade. Isso eu não tô falando só pra vocês, não, tá? Tô falando pra mim também, porque a gente às vezes acaba vivendo muito no online. E não é isso que representa a realidade. A realidade tá aqui, no que a gente consegue alcançar. A internet é um mero artifício, né, de comunicação ali, né? A gente tem que estar nela e não ela completamente na gente. E uma vez que a gente vive demais numa coisa, o que acontece? Ela domina a gente fica infeliz, etc, etc. Essas tantas histórias que a gente escuta por aí, mas que não deixam de ser verdade,
tá? E você assistiu Dream Scenario? O que você achou do filme? O que você acha do Nicolão? Quais são os filmes do Nicolas Cage aí que você gosta? De vez em quando ele surpreende, hein? Teve aquele Pig recentemente que eu gostei demais, filmão também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.